Eu acho também, isso que você traz da análise pessoal, eu acho que é uma característica muito importante também da psicanálise. E uma das coisas que você falou é isso, a gente vai acabar falando mais de psicanálise, porque nós duas somos psicanalistas. Sim, É, quando a gente fala que a formação se dá no divã, a formação do analista se dá no divã, é porque a nossa experiência com o nosso próprio percurso analítico começa, em geral, começa ali. A gente começa fazendo análise, depois a gente vai estudar e depois a gente vai fazer a nossa supervisão quando a gente começa a atender. Isso faz parte do tripé analítico, que a gente pode falar mais para frente também, mas é uma condição para que a gente comece a se perceber como analista. A gente precisa cumprir esses três requisitos, que é a análise pessoal, a formação, o estudo permanente. e a supervisão. Exatamente. A questão e a relação do sujeito com o próprio inconsciente vai dizer muito sobre como eu sou enquanto analista. Para eu conseguir escutar de algum modo o inconsciente do outro, eu preciso passar um pouco a ouvir o meu próprio inconsciente. Então, quando eles falam que, por exemplo, há quem diga isso, que a psicanálise ela não pode ser ensinada, ela é transmitida, porque é algo que você. Claro que a gente estuda os conceitos, estuda os conteúdos, mas a minha relação com o meu inconsciente, para depois ouvir o inconsciente do outro, ela não consegue ser tão formatada quanto um conhecimento que, por exemplo, estaria na universidade ou em cursos técnicos. É uma experiência muito subjetiva, muito individual, que diz respeito ao meu percurso analítico, as coisas com as quais eu interajo também. O Freud vai falar muito sobre o analista enquanto pessoa que vai associar com literatura, com música, e cada um vai ter esse repertório próprio. Então, por isso, de novo, cada relação analítica é única, porque cada sujeito vai interagir de um jeito diferente com isso, né? Sim, sim. E também a importância da nossa análise pessoal, né, Natasha? Porque é onde a gente também se esvazia para poder escutar o outro, né? Hum, Porque né, eu tenho a minha vida, você tem a sua, e essas nossas vidas, elas vêm aí, é, assim como para todos os nossos analisandos, elas vêm aí carregadas de N situações, né? Então a gente tem uhum, que ir para a nossa análise pessoal, que é muito importante, para a gente ter esse nosso sim, esvaziamento, né? A nossa escuta do nosso próprio inconsciente, como você falou, para a gente poder sim, conseguir escutar o outro, né? E eu acho que aí a última coisa que falta aqui na nossa tabelinha é o foco terapêutico. Para a psicologia, é o comportamento e cognição. Já a psicanálise, ela vai no inconsciente e nos traumas, né? Então, sim, aí é mais, os traumas é mais ou menos lá, ir lá naquela terrinha, ver o que estava lá, se estava hum, certinho ou não. Eu acho que, eu não sei se você lembra, Natasha, no nosso curso de psicanálise, teve um professor que levou um estudo de caso para gente, que eu achei que foi bem bacana também, ele ilustra bem como a gente vai escutar os analisandos, né? Ele levou o caso de uma mãe que procurou ele com o filho, e esse filho era usuário de drogas. E aí ela chegou, pediu pro nosso professor na época, que era psicanalista, né, do filho, falou, olha, eu não aguento mais, ele tá usando muita droga, precisa fazer alguma coisa, precisa tratar disso, tal. E aí, enfim, o nosso professor escutou ali todas as demandas dela, tudo que ela estava reclamando do filho, e aí ele falou assim, não, tudo bem, já te escutei, e aí agora eu preciso que você saia da sala, porque eu preciso escutar o seu filho, o que que é do seu filho. Afinal de contas, o seu filho que vai ser o meu analisando. E aí ela saiu da sala, o professor foi e fechou a porta, ele disse que nesse momento que ele fechou a porta, o filho da mulher disse: "Só com muita maconha na cabeça para aguentar minha mãe", né. Então aí pra gente psicanalista, a gente já não escuta que a necessidade é trabalhar, em primeira instância, o vício. Mas em primeira instância, a gente tem que trabalhar essa relação mãe e filho, porque uhum, pode ser que essa relação mãe e filho que está acarretando esse uso de drogas, né. uhum, Então se a gente vai tratar a questão do uso de drogas primeiro, o que está causando isso vai continuar aquele choque mãe e filho, né. Então eu sim. tenho que dar um passo atrás, trabalhar primeiro essa relação mãe e filho, para depois ir para a relação dele com as drogas. Você se lembra disso, Uhum. Natasha?